Olá, tudo bem? Arthur Ximenes, no Papo de Vendas de hoje, vamos fazer uma retrospectiva sobre o que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. É importante você dividir isso em ondas, né? Eu dividi em ondas. Então a primeira onda foi ali entre o dia 12 e dia 15 de março, onde tudo foi fechado, a gente teve adesão da população, teve adesão dos empresários, porque a gente não tinha noção do tamanho dessa pandemia. Aí quando chegou ali em abril, mais ou menos, depois de 2, 3 semanas com tudo fechado, a luz vermelha acendeu para todos os segmentos, todas as pessoas, ou seja, a gente sabia que passou a ver essa crise como algo muito maior do que a gente imaginava, e aí todas as empresas de todos os segmentos começaram a rever produção, compra, fornecedores, parcerias, houve uma infinidade de cancelamentos de pedido, de solicitação de prorrogação, demissões, mas aí em seguida veio a terceira onda, onde ficou muito claro que os serviços essenciais iam ficar abertos e o governo começou a atuar, né? Ou seja, começou a se movimentar para ajudar, para facilitar a vida dos empresários, porque se o empresariado fechar, acaba o país, né? Ou seja, o governo só tem recurso para se arrecadar e só arrecada se o empresário funcionar. Então, o governo lançou aquelas medidas emergenciais que foram muito bem-vindas, né? Com redução da carga de trabalho, com ajuda no pagamento de parte dos salários, com auxílio emergencial, né? Que injetou 50 bilhões aproximadamente de reais na economia e que ajudou muito os serviços essenciais a funcionar e toda a sua cadeia de atendimento e de fornecedores. Ali em maio a gente já viu que as grandes indústrias que tinham demitido, que tinham reduzido carga horária de trabalho em abril, começaram a recontratar os seus funcionários e a trabalhar com força total. E em junho a gente ficou muito claro, quem sobreviveu, sobreviveu, quem morreu, morreu. Então em junho já estava muito claro, ou seja, os números das empresas que quebraram, né? Está muito claro lá no vídeo 1, assista lá que você lá, então os números são muito impactantes, né? Ou seja, mas em junho a gente começou a ver quais são as empresas que iam sobreviver e passar e ganhar muito dinheiro na crise, porque em toda crise é como a gente sempre fala, né? Ou seja, ali em abril, maio, algumas grandes empresas olharam para a crise e tiveram uma percepção e outras tiveram outra percepção. Algumas empresas olharam para a crise e disseram assim, cara, vai ter demanda, vai faltar produto, vai faltar mercadoria, então botaram o pé no acelerador de compras, de insumos, de matéria-prima, de produtos para revender e para vender, e outras disseram, não, vou botar o pé no freio, não vou comprar, vou manter a produção onde está, e hoje a gente está vendo quem acertou e quem não acertou, né? Ou seja, quem acelerou, comprou insumos, quem produziu, quem importou para revender, está vendendo, está tendo resultados fantásticos, e quem não comprou está tendo que se virar para vender ou conseguir matéria-prima para produzir, porque não tem, né? Então, em toda ocasião, em toda crise tem isso. Mas voltando lá à quarta onda, entre junho e agosto, a expansão do consumo foi generalizada. Então, com as pessoas em casa, tiveram que trazer os escritórios, o trabalho para dentro de casa, a escola para o trabalho, a creche para dentro de casa. Então, isso incrementou a venda de vários segmentos, né? Então, segmento lá, material de construção, reforma, só para vocês terem noção, uma grande indústria de cortinas, que é líder de mercado que eu atendo, em agosto já estavam encerradas as vendas do ano, uma empresa de pijamas também que a gente atendeu, que vende, o cara em julho já não tinha mais para vender, ou seja, a fábrica toda estava tomada até dezembro. Então, mesmo nessa loucura de pandemia, alguns segmentos foram sensivelmente privilegiados e surfaram em ondas gigantes e tiraram nota máxima no desempenho. E é assim que funciona. Para colaborar, né, entre junho e agosto, alguns varejos começaram a abrir, principalmente nas pequenas e médias cidades. Começaram entre junho e julho, foi meio tímido, mas aí a gente teve frio, agosto vendeu, o varejo começou a vender bem, as pequenas e médias cidades que vivem do agronegócio bombaram, entrou muita grana nessas cidades, porque a exportação cresceu muito, o mundo inteiro está comprando grão, o mundo inteiro está comprando carne, está precisando se alimentar. Então, o crescimento da venda foi tão grande, o valor da carne estava tão atrativo para a exportação que alguns criadores de gado começaram a matar suas matrizes e hoje na cadeia de produção de carne está faltando bezerro para engorda. Então, a gente vai ter um impacto disso mais para frente. Então, a tendência é que carne aumente e vai aumentar como aumentou leite. Aumentou leite por quê? Porque não tem o gado leiteiro foi sacrificado para virar carne, para gerar grana, porque as pessoas não sabiam
previu por quanto tempo isso ia durar. E o empresário é assim, é um bicho predador, ele vê a oportunidade, ele vai atacar a oportunidade e vai agir, é assim que tem que ser, né? A super safra de grão botou muita grana nas pequenas cidades, né? Mas só que para alguns segmentos ainda continua muito difícil, muito difícil. Outra coisa, eu fiz uma palestra para o Sicredi do Sergipe há 2 meses atrás, a gente falando qual era o impacto dessa crise nos imóveis. Então, a falta de previsibilidade, baixa dos juros e aumento do dólar, os imóveis seriam um grande atrativo para os investidores, e foi o que aconteceu. Então, se você for perguntar para qualquer corretor de imóveis, para qualquer imobiliária, os caras estão com problema de venda, não tem imóveis para vender porque eles estão vendendo muito. Então, alguns segmentos se ajustaram mesmo na pandemia, que vinham mal das pernas antes da crise, agora bombaram, né? Ou seja, em Balneário Camboriú está faltando imóvel para vender. E imóveis de alto padrão, né? Então, é uma coisa louca, não dá para entender, né? E por último, nós estamos entrando agora na quinta onda, né? Então, nos últimos meses, eu tenho ligado direto, porque eu tenho muitos empresários conhecidos, representantes, para a gente saber. Então, a equipe de representantes está toda na rua, está todo mundo já na rua vendendo, tirando pedido, fazendo showroom, prospectando, e os empresários, está todo mundo que tem demanda, está produzindo. Lógico, tem os empresários que não estão conseguindo. Então, o que a gente está começando a ver agora? Quais são as coisas que estão acontecendo e que a gente tem que estar de olho nessa quinta onda, que você, vendedor, você, empresário, empreendedor, tem que estar atento. Então, a primeira coisa é que o governo já reduziu o auxílio emergencial. Então, de 50 bilhões que entrava na economia, não vai mais vir esses 50 bilhões. Então, você que é do supermercado, você que atende supermercado, tem que começar a olhar para essa falta de grana que vai faltar na economia para consumo do que você vende. Então você vai ter que estar atento para tomar outras medidas, reorganizar a sua produção, reavaliar seus produtos, preços. Então tem uma série de coisas para fazer. Outra coisa muito importante, está começando a faltar matéria-prima para todos os segmentos. Falta papelão para embalagem, falta aço. Então está faltando matéria-prima para tudo. Então isso começa a gerar o quê? Especulação. Então, com especulação, a gente está tendo que viver esse mundo aí que a gente está vivendo, com um aumento de 20%, 30%, 40%. E para surpresa de todos nós, conversando hoje com um empresário que trabalha com importação, né? Ou seja, o cara está com um faturamento 3 vezes maior do que antes da pandemia, ou seja, para ele a pandemia foi um sucesso. Então ele falou que está faltando container, não tem como trazer produto de fora da China, porque não tem container para armazenamento, para trazer mercadoria. E ele falou o seguinte: Arthur, é a coisa mais louca do mundo, em 20, 25 anos que eu estou no mercado, eu nunca cheguei no cliente dizendo para ele que estou aumentando 20, 30, 40% o preço da mercadoria, ele não está nem esquentando, ele só está pedindo mais produto, ele quer o produto para vender, porque a demanda está aquecida. Olha que coisa louca, né? Mas então a gente tem isso aí, né? Então a gente tem redução do auxílio emergencial para a população de baixa renda, a gente tem falta de matéria-prima, a gente tem a especulação, a gente tem um dólar que a gente ainda não sabe onde vai, a gente tem que saber se o governo vai manter esse dólar lá em cima. Isso é muito bom para exportação, mas para o mercado interno vai ser terrível, vai ser um desastre, porque tudo aumenta e a classe mais desprovida de recursos vai penar muito. Isso não é bom para o Brasil. Outra coisa, muitas das empresas encerraram a venda, né? Ou seja, outubro, novembro, já grande parte das empresas fecharam venda. O alto verão, cara, eu atendo muita empresa de moda, o alto verão, para algumas grandes empresas, encerrou. Vendeu, todo mundo já bateu meta, não tem mais o que vender. Está todo mundo já pensando na próxima coleção. Olha que coisa louca. Mas é esse país, é a pandemia, onde uns estão chorando, outros estão, né, vendendo lenço. É assim que funciona. Então, a primeira coisa que você precisa e que você precisa olhar é o seguinte: tudo leva a crer que nós vamos ter um Black Friday muito bom, de aquecimento de vendas, e um Natal bom. E o varejo está desabastecido, ele não vai ter mercadoria. O varejo que não tiver mercadoria para vender no Black Friday e no Natal vai perder vendas. Então, né, e o varejo que a gente fala é o de rua, porque o de shopping ainda não conseguiu acertar o ponto. Os empresários do varejo, que atendem o varejo de shopping, precisam atuar, precisam vir para a imprensa, mostrar que os protocolos de segurança estão sendo cumpridos, que é seguro ir no shopping. Se você não fizer isso, o governo não vai fazer isso, e a mídia só mostra desgraça. Então, se vocês não se juntarem para dizer que o varejo está comprando, nós não vamos contornar essa situação. Então, você não pode
pode parar e acreditar. Você que é do shopping, da indústria do shopping, tem que ir para a televisão. Nós estamos com nossas lojas abertas, com todos os protocolos de segurança, nós estamos preparados para te atender com todo carinho, com toda a segurança. Tem que vir, tem que noticiar. A gente está com uma crise de comunicação, gente, e a gente não pode falhar na comunicação. Outra coisa, as grandes indústrias que já estão fechando vendas, o que você vai fazer nos próximos meses com essa força de vendas, com seus representantes? Você não pode dar férias para esses caras por 2, 3 meses. Você tem que manter a sua equipe engajada, alinhada, com propósito, criar novas tarefas, ou seja, vendendo para frente. Já tem empresa vendendo para março, abril de 2021, né? Então você tem que estar treinando a sua equipe, você tem que botar o pé no chão dessa equipe, porque tenta imaginar, os que venderam, os representantes que conseguiram vender e surfar nessa onda, vão receber comissão e vão poder passar os próximos 2, 3 meses, mas os que não tiveram sucesso, que não venderam, o que esses caras vão fazer nos próximos 2, 3 meses sem ter o que vender e sem sair para vender? Então você, gestor, precisa começar a pensar no que fazer com a sua força de venda, porque senão você vai desmobilizar e você vai ter perdas baixas importantes na sua força de venda, e você não pode causar. E por último, para a gente finalizar essa reflexão, essa conversa aqui de pouco mais de 10 minutos, eu quero que você pense, existe um passivo que a gente precisa olhar e que muitas das pessoas não estão olhando, né? Ou seja, a gente tem um passivo econômico e um passivo social que está aí, que vai ser cobrado em algum momento. Nós estamos saindo de uma previsão de dívida primária de 140, 170 bilhões para quase 1 trilhão de dívida do Brasil, né? E essa dívida, esse 1 trilhão, a gente vai ter que pagar em algum momento. E se prepare que isso vai ser cobrado de cada um de nós. E a população de baixa renda, ela está cada vez mais empobrecida. Se a gente não gerar trabalho, se a gente não gerar emprego, que a melhor forma de colocar a população de baixa renda, incluir ela, é dando trabalho. Então você, empresário, faça um apelo aqui. Contrate, empregue, chame gente, nem que você tenha que reduzir. Se você está bombando, se você está lucrando, contrate mais pessoas. E aqui vai uma dica para os bancos que nunca lucraram tanto. Contratem pessoas, ajudem as pessoas, que o banco que só está pensando em faturar, em reduzir despesa, para ganhar dinheiro, lucrar, reduzindo, não vai ter para quem vocês emprestarem grana, cara. Se vocês matarem o consumidor de baixa renda, se vocês empobrecerem ainda mais a população brasileira, não vai ter para quem emprestar. Então a gente tem que ter uma visão social. A gente precisa gerar emprego para o consumidor de baixa renda. Se o consumidor de baixa renda não tiver emprego, ele não vai consumir. E se ele não consome, a economia não gira. Então, fica o recado, olhe para a sua equipe, olhe o que você pode fazer. Falta 3 meses e 10 dias ainda de vendas, de prospecção, de negócios. Não dá para cruzar os braços, não dá para dizer que o jogo está ganho. Fique atento, olhe para o mercado e tenha os melhores resultados que você possa ter no seu ano. Tranquilo? 2021 a gente ainda não sabe o que vai acontecer, então faça pulmão, faça caixa, crie liquidez, para que em 2020, por pior ou por melhor que seja, você esteja o mais preparado possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Entra nas minhas redes sociais, compartilha com o maior número de pessoas, que quanto mais pessoas esclarecidas e bem informadas, melhor para o país, melhor para a economia e melhor para nós que trabalhamos com venda e atendendo pessoas. Um grande abraço e sucesso a todos e até o próximo vídeo.